Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver mais duas regras de derivação, regra do produto e regra do quociente. Se você ainda não viu os dois primeiros vídeos desse tópico, clique aqui no card que vai aparecer para você. Na videoaula anterior, nós vimos que a derivada da soma e da diferença de duas funções é simplesmente a soma ou a diferença de suas derivadas. Agora, as regras do produto e do quociente não são tão simples assim, mas são fáceis de aplicar se aprendermos corretamente. Então, vamos lá. Considere uma função y igual a f de x, que é a minha primeira função, vezes a minha segunda função g de x. Então, a derivada de y vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, vamos lá, vamos aplicar a regra do produto para derivar as seguintes funções. Então, eu tenho aqui a primeira, y igual a x vezes e elevado a x. Então, vamos marcar aqui primeira função e vamos marcar aqui a minha segunda função. Agora, vamos derivar. Então, y' vai ser igual à derivada da primeira função. A derivada de x é igual a 1 vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Vou só rearrumar aqui, colocar e de x em evidência e vai ficar 1 mais x. Agora vamos fazer essa segunda função aqui. Y igual a 2x ao quadrado mais 5 vezes 4x menos 1. Primeira função, segunda função. Então, vamos lá, a derivada vai ser a derivada da primeira função. Derivada da primeira função vai ficar o quê? 4x mais 0 vezes 4x menos 1, que é a segunda função, mais, vou repetir a primeira função e vou derivar a segunda, vai ficar 4 menos 0. Rearrumando, vai ficar 4x vezes 4x menos 1 mais 2x ao quadrado mais 5 vezes 4. Então, vamos aplicar aqui a regra distributiva ou chuveirinho. Então, vai ficar 16x ao quadrado menos 4x mais 8x ao quadrado mais 20. Então, fica 24x ao quadrado menos 4x mais 20. Essa é a derivada dessa função aplicando a regra do produto. Agora, vamos derivar a função y igual a 1 sobre x menos 1 vezes x menos 1. Então, eu tenho a primeira função e tenho a segunda função. Então, antes de eu aplicar aqui a regra do produto, eu vou fazer só uma transformação aqui para facilitar a hora que eu for derivar. Então, vamos lá. Y igual a x elevado a menos 1. Menos 1, x menos 1. Agora sim, vamos aplicar o quê? A regra do produto. Derivada da primeira função. Menos 1, x elevado a menos 2
menos 0. Repito a segunda função, mais, repito a primeira função, derivo a segunda função, então fica 1 menos 0. Vamos agora só rearrumar isso aqui, vai ficar menos x elevado a menos 2 vezes x menos 1 mais x elevado a menos 1 menos 1 vezes 1. Então, vamos aplicar a distributiva aqui. Y' igual a... Aí eu vou multiplicar. O menos eu vou repetir, tá? Porque menos com mais dá menos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar x elevado a menos 2 vezes x. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar menos 1. Menos com menos vai ser mais x elevado a menos 2. Mais x elevado a menos 1, menos 1. Então, aqui eu posso cortar esse com esse. E vai ficar x elevado a menos 2, menos 1. Posso rearrumar, não é necessário, mas eu posso rearrumar. E vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos 1. Posso também dar mais uma rearrumada para ficar mais bonitinho, também não é necessário, mas só se eu quiser. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos x ao quadrado. Agora vamos aprender a aplicar a regra do quociente. Então, eu tenho aqui minha função y igual a f de x sobre g de x. Então, como é que fica a derivada aqui, a derivada dessa função, aplicando a regra do quociente? Vai ser derivada da primeira função vezes a segunda função menos a primeira função vezes a derivada da segunda função, tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Então, vamos aplicar a regra do quociente nessas duas funções aqui. A função é y igual a 5 menos 3x sobre 2x mais 1. Então, a derivada dessa função vai ser derivada da primeira função, 0 menos 3, vezes a segunda função, menos, repito, a primeira função e derivo a segunda função, 2 mais 0. Tudo isso sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, vamos rearrumar aqui. Vai ficar menos 3 vezes 2x mais 1 menos 2 vezes 5 menos 3x. E aí, repito, sobre 2x mais 1 ao quadrado. Aplico a distributiva aqui e aqui. Vai ficar menos 6x menos 3
menos 10 mais 6x. Tudo isso sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. Corto, menos 6x com mais 6. E aí sobra menos 13 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Então, vamos derivar agora a função y igual a ln de x sobre 7x menos 3. Então, vai ser derivada da primeira função, derivada de ln de x, 1 sobre x, vezes a segunda função menos, repito, a primeira função e derivo a segunda função, 7 menos 0. Tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Então vou aplicar a distributiva. Aí vai ficar 1 sobre x vezes 7x, fica 7 menos 3 sobre x menos 7 ln de x. Tudo isso aqui sobre 7x menos 3 ao quadrado. Agora vamos fazer a última derivada, aplicando a regra do quociente. Eu tenho aqui y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre 2 menos 3x. Então, a derivada vai ser derivada da primeira função, 4x menos 4, vezes a segunda função, menos, repito, a primeira função e derivo a segunda função, que vai ser menos 3. Tudo isso sobre 2 menos 3x ao quadrado. Agora, vamos aplicar a distributiva e vai ficar 8x menos 12x ao quadrado menos 8 mais 12x menos 6x ao quadrado. Tô aplicando aqui, ó, a distributiva. Mais 12x menos 9. Tudo isso sobre 2 menos 3x ao quadrado. Então, fica menos 12x ao quadrado mais 20x menos 8 mais 6x ao quadrado menos 12x mais 9, tá? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo por menos 1, dividido por 2 menos 3x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, esse com esse, vai ficar mais 8x e esse com esse, e vai ficar mais 1 sobre 2 menos 3x ao quadrado. Pronto.
Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.